Toda cidade guarda um segredo, mas este começou com um cachorro. Um ex-soldado percebeu que o mesmo vira-lata de porte grande aparecia todas as manhãs no mesmo lugar. Não andava pela rua, não pedia comida, apenas encarava uma casa abandonada que desmoronava aos poucos. Muita gente dizia que era loucura de bicho, mas nos olhos dele havia outra coisa: lealdade, luto e algo escondido por trás daquelas paredes quebradas. Por semanas, o animal não arredou o pé, nem em temporal, nem nas noites frias, como se protegesse uma verdade que ninguém queria encarar. Até que o veterano decidiu entrar. O que encontrou lá dentro não foi só surpreendente, era um segredo forte o suficiente para mudar a vida dos dois. As manhãs de Gustavo Nunes eram sempre iguais. Ele acordava com os primeiros filetes de sol atravessando as frestas da persiana. O corpo levantava antes da mente, hábito de anos no exército. A guerra havia ficado no passado, mas a paz ainda não tinha chegado de verdade. O bairro onde morava, na saída de uma cidadezinha do interior de Minas, era tranquilo. O vento atravessava o capim dos terrenos vazios e Gustavo caminhava cedo pelas mesmas ruas, tentando transformar rotina em descanso. Para os moradores, ele era só mais um veterano tentando se ajeitar na vida simples. Tomava café no bar da praça com um olhar quieto. Cumprimentava na porta da madeireira, abastecia a caminhonete velha no posto. Quase ninguém sabia sua história, quase ninguém perguntava. Ele carregava as lembranças em silêncio. Companheiros perdidos, noites com explosões voltando na cabeça, manhãs encarando paredes vazias. Andar ajudava. Cada passo era um jeito de afastar os fantasmas. Numa manhã de começo de outono, ele viu o cachorro pela primeira vez. O ar estava úmido, cheiro de terra molhada. Perto do esqueleto de uma casa antiga, uma sombra parada contra a luz. De longe, Gustavo pensou que fosse um bezerro. Chegou mais perto e viu o que era. Um pastor alemão magro e resistente, orelhas em alerta, olhos cor de âmbar cravados na casa. Não rosnou, não fugiu, não pediu nada. Só observava, como quem guarda um posto. No dia seguinte, lá estava o cão, exatamente no mesmo lugar. Depois, no outro. Às vezes, ele andava de um lado para o outro perto da varanda. Às vezes, sentava na grama, sempre de frente para a porta torta, como se esperasse alguém sair. Gustavo batia palmas, assobiava. O bicho mexia a orelha, olhava por um segundo e voltava a encarar a casa. A curiosidade foi crescendo. A casa era velha, pintura desbotada, janelas sem vidro, telhado cedendo. Crianças diziam que era mal assombrada. Adultos chamavam de tralha da prefeitura. Com o cachorro ali, a casa parecia carregar peso de verdade. A imagem do cão o perseguiu a noite toda. Ele já tinha visto soldado encarar beliche vazio, esperando amigo que nunca voltaria. Já sentiu essa dor que puxa a gente para o que perdeu. Agora era um cachorro fazendo a mesma coisa, dia após dia. Na outra manhã, Gustavo disse a si mesmo que não ia olhar. Amarrou o poturno, vestiu a flanela e foi. No meio do caminho, os olhos foram sozinhos. E lá estava ele, firme, como se não tivesse se mexido a noite toda. No terceiro dia, Gustavo levou comida. Botou num pratinho uma sobra de frango a uns 3 metros. O pastor virou, atento, corpo duro de desconfiança. Cheirou, comeu devagar, mas a cada bocada olhava de novo para casa. Terminou e voltou para o posto, sem sequer balançar o rabo. Gustavo coçou o queixo. Aquele não era um vira-lata qualquer. Não buscava aconchego nem liberdade, buscava a casa. Choveu forte numa manhã, o frio cortava.
Mesmo assim, o pastor ficou, encharcado, os olhos brilhando na chuva. No outro dia, geada no gramado, respiração de Gustavo saindo em fumaça, e o cão continuou, tão fiel que doía de ver. No bar, começaram as conversas. O Nunes alimenta cachorro de fantasma. Uns riam, outros diziam que o bicho devia ter pertencido a alguém que morou ali. Gustavo não ligou, mas, lá no fundo, pensou que podia ser verdade. À noite, se agachou perto do animal. "Por que aqui?" perguntou baixinho. O cão cruzou o olhar por um instante. Havia tristeza e uma lealdade antiga. Depois voltou a encarar a porta, como quem diz, você não ia entender. Gustavo sentou na grama. Os dois ficaram de guarda, olhando os vidros quebrados e a tinta descascando. Dentro dele, algo mudou. Não era mais só curiosidade, era compromisso. Precisava saber o que prendia aquele cachorro ali. A casa tinha fama. Velhos diziam que uma família sumira de repente, deixando tudo para trás. Adolescentes juravam ver luz de madrugada. Gustavo deu a volta na construção. O assoalho da varanda rangia, o fundo estava caído. Os vidros viraram pedrinhas brilhando no chão. Um balanço num galho seco se movia devagar, rangendo como lembrança de risada antiga. O cachorro o acompanhava, atento. Quando Gustavo se aproximava demais da porta, o animal endurecia e choramingava baixo, não com medo, mas avisando, calma. Naquela noite, a tempestade voltou. Gustavo se incomodou de imaginar o bicho tremendo na frente da casa. Voltou lá, tirou a jaqueta e colocou sobre o lombo do pastor. O animal ergueu o focinho, o rabo bateu de leve na terra molhada. Foi a primeira demonstração de confiança. Gustavo entendeu que o vínculo começava ali. No dia seguinte, levou uma lanterna e uma barra de ferro, não para caçar assombração, mas para enfrentar o que fosse. A porta tinha marcas. Não era só madeira podre. Eram riscos novos, profundos, como arranhões de pata grande. O cão choramingou mais forte, encostando nele, pedindo pressa. Gustavo meteu a barra no vão, forçou. A fechadura velha cedeu com um estalo e o bafo úmido do interior escapou. Lá dentro cheirava mofo e poeira. Sob lençóis amarelados, os móveis pareciam fantasmas. Quadros tortos, vidros rachados, rostos cobertos por pó. A lanterna cortava as teias. O cachorro andava à frente, cheirando cada canto, o corpo tenso, mas decidido. Passaram pela cozinha, louças quebradas no armário. Um corredor de papel de parede florido descamado levava a uma porta mais pesada no fim. A maçaneta enferrujada resistiu. Havia mais arranhões recentes na madeira. Gustavo respirou fundo, forçou de novo. A porta abriu para um escuro de porão, com uma escada estreita descendo. O ar ficou frio. O cão foi primeiro. No piso de cimento, sinais de vida. Um cobertor, uma lanterna velha, um galão de água pela metade. Alguém ficou aqui, sussurrou Gustavo. O pastor correu até um canto tapado por tábuas pregadas às pressas. As unhas dele trabalharam sem parar. Gustavo aproximou a lanterna. Pregos tortos, madeira desalinhada, marcas de pata. Enfiou a barra e foi arrancando uma por uma. Do outro lado, havia um espaço pequeno, onde objetos foram guardados com cuidado. Viu brinquedos de criança, plásticos esmaecidos, um ursinho sem um olho, blocos de montar espalhados. Um porta-retratos coberto de poeira. Gustavo limpou com a manga. A foto apertou o peito. Um casal sorrindo, um homem de farda, uma mulher com um bebê no colo e, aos pés deles, o mesmo pastor alemão, mais jovem, mas inconfundível. As peças se encaixaram. Não era um vira-lata vadio, era um guarda em serviço, ainda de pé, ainda esperando a família que perdeu. O cão encostou o focinho nos brinquedos e empurrou uma caixinha de metal enferrujada.
Gustavo abriu com cuidado. Dentro, condecorações do exército, fitas puídas, medalhas com brilho apagado. Ele ficou sem ar. Aquilo era de um companheiro. O pastor deitou a cabeça sobre as medalhas, num gesto de luto. Gustavo sentiu como se olhasse para um espelho. Outro veterano, outra família, outra história interrompida. Virou a foto. Atrás, letras pequenas desbotadas. Para João, volta para casa. O nome simples cortou mais fundo. João era o homem da farda. Aquele pastor era o cachorro de João. A casa era o lugar deles. As medalhas não foram esquecidas, foram escondidas, protegidas. O cachorro não estava perdido, estava de guarda. Gustavo explorou mais. Um sapatinho infantil, gasto na ponta, uma caneca trincada com "Melhor Pai" escrito. Cartas amareladas, lacres ainda intactos. O porão não tinha assombração, tinha amor congelado no tempo. Gustavo passou a mão na parede de pedra. Não foi abandono, foi deixado para trás, disse baixinho. O pastor encostou a cabeça em seu joelho. Gustavo recolheu a foto e as medalhas, como quem pega algo sagrado. Subiram juntos a escada até a varanda. Do lado de fora, o terreno tomado pelo mato já não parecia um fim, parecia um memorial. Naquele instante, ele decidiu. A história não terminaria em silêncio. O cachorro carregou essa vigília por anos. Agora, ele carregaria junto. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Em vez de só passar, Gustavo parava. O pastor já não ficava rígido na porta. Encostava nele, aliviado por dividir o peso. As medalhas e a foto foram limpas e colocadas sobre a mesa da cozinha. Não eram mais objetos largados, eram promessas. Gustavo imaginava o riso de João, o jeito de segurar o filho, a despedida com o cachorro abanando o rabo na porta. Ele também havia deixado gente para trás. Ele também conhecia a distância que a farda impõe. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Começou a arrumar a casa aos poucos, tirou mato, pregou tábuas na varanda, varreu vidro, consertou janela. O pastor ia atrás, atento a cada martelada. Às vezes encostava o focinho na porta como se ouvisse